Queridos, nós temos tratado do tema consagração plena. A vida cristã não pode ser vivida de qualquer jeito. Não podemos brincar de crentes. Nós somos chamados por Deus, somos escolhidos por Deus e convertidos pelo Senhor para vivermos uma vida cristã genuína, autêntica, intensa. Para usar uma palavra, que muitos gostam, radical, plena. Daí a expressão consagração plena. Nós, queridos, como igreja do Senhor, devemos viver como discípulos de Cristo, imitando a Cristo, servindo a Cristo, fortalecidos por Ele. Precisamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Coisa terrível é alguém chegar, por exemplo, ao final da vida e olhar para trás e ver que desperdiçou a vida. E desperdiçar a vida não significa não tê-la vivido com muitas atividades. É muito mais do que isso. É tê-la vivido não ter vivido por muitas atividades. É não ter vivido para a glória do Senhor. Isso é desperdiçar a vida. É não ter usado do seu tempo, dos seus talentos, da sua inteligência, das oportunidades que Deus te deu para a glória do Senhor. E é por isso que nós temos tratado desse tema, consagração plena. Fomos chamados não para sermos frequentadores de igreja, vai além disso. Fomos chamados para fazermos parte do corpo de Cristo. E em fazendo parte do corpo de Cristo, fazermos diferença na vida dos nossos irmãos, fazendo com que, vivendo de forma que os dons que Deus nos deu, e não tenha dúvidas, Deus te deu dons, talvez você não saiba quais são, mas Deus te deu, vivendo de tal forma que esses dons sejam manifestos, sejam manifestados, a fim de que irmãos sejam edificados, pessoas sejam edificadas. E então, na semana passada, nós começamos a falar sobre o tema obrigação ou ministério, e vimos, queridos, que é necessário um tempo para o culto congregacional. É necessário tempo para o culto individual, para buscarmos a Deus em nossas casas, é verdade. Mas na semana passada nós vimos que não podemos negligenciar o congregar, não podemos negligenciar a bênção que Deus nos dá, de estarmos com irmãos nossos, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Irmãos queridos, a comunhão com o povo de Deus é abençoadora. Eu não sei você, mas que diferença faz para mim, no domingo, depois de participar do culto, da escola dominical, como eu saio fortalecido, ou numa reunião como essa, ao longo da semana, são tantos os desafios, são tantas as atividades, e também as dificuldades, mas é fortalecedor, abençoador estar com o povo de Deus, estudar e adorar ao Senhor juntos, orarmos uns pelos outros. Eu saio fortalecido de uma reunião como essa. Então, é necessário tempo para o culto congregacional, como nós vimos na semana passada, como a igreja primitiva fazia, E nós vimos também na semana passada que a igreja moderna e o culto, por vezes a igreja moderna tem negligenciado isso. E com o advento da internet, muitos acham que não é mais necessário vir à igreja, não é mais necessário estar presencialmente com os irmãos, mas é necessário. É verdade que impossibilitados de estar presentes, alguns se beneficiam de acompanhar à distância, mas nada pode ser comparado ao fato de estarmos juntos, nada substitui estarmos presencialmente prestando culto ao Senhor, E vimos sobre a reunião de oração coletiva também na semana passada. Hoje, eu quero falar sobre o tempo para o serviço cristão. Por que devemos servir? Aliás, muitos não entenderam que a vida cristã tem muito a ver com servir. Tem mais a ver com servir do que com ser servido. Jesus Cristo, pensa em Cristo. O que Cristo fez ao longo do seu ministério aqui nesta terra? Ele serviu. O Rei dos Reis, aquele através do qual todas as coisas vieram a existir. João fala sobre isso, no Evangelho de João, capítulo 1. Paulo fala sobre isso em Colossenses 1. Aquele que é o Criador de todas as coisas. Desculpem, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele veio para servir. E ele serviu. Quando nós lemos, por exemplo, Filipenses 2, nós vemos Paulo escrevendo sobre como Cristo serviu e que nós, então, devemos viver
neste mesmo espírito. Aliás, por favor, abra a sua Bíblia em Filipenses 2, já que eu estou mencionando Filipenses 2, eu creio que vale muito a pena a gente olhar, e sempre vale a pena olhar para a palavra do Senhor, é sempre edificante, porque é a palavra de Deus para a nossa vida. E vejam, o que Paulo diz em Filipenses 2, ele começa de uma forma talvez até estranha para muitas pessoas, porque ele diz, por exemplo, no verso de número 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Essa não é uma mensagem muito agradável, principalmente nos nossos dias, onde o que é ensinado, de forma geral, você deve conquistar e ser para ser servido, não se coloque para servir a ninguém, mas seja servido. Não, no Evangelho, o que nos é ensinado, pelo próprio exemplo de Cristo, é humildade, é ter a mente de servo e não de senhor. E daí Paulo falar considerar os outros superiores a si mesmo. Não é considerar que os outros sejam melhores, mas é considerar em honra. Eu, ao invés de ser servido, eu vou servir ao meu irmão. Ao invés de eu buscar o que é melhor para mim, eu vou buscar o que é melhor para o meu irmão. E o meu irmão também agindo desta forma. Como é maravilhoso no corpo de Cristo, quando servimos uns aos outros. E então Paulo continua, e no verso 4 ele diz, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Se fôssemos egoístas, teríamos o que nós temos apenas para nós mesmos. Isso seria tão triste, mas como é bom compartilhar do que temos, do que somos, do que podemos fazer. E então Paulo passa a descrever o exemplo de quem? O exemplo maior, que não é o de Paulo, que não é o de Pedro, que não é o de Epafrodito, nem de Timóteo, mas em primeiro lugar Paulo destaca o exemplo de Cristo, aquele que é perfeito. E então Paulo diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Nós precisamos ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aí vem a pergunta natural, qual é o modo de pensar de Cristo Jesus? E Paulo, queridos, ele nos responde, ele diz que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Diferente de nós, Jesus é Deus, e sendo o próprio Deus, quando ele veio a este mundo, e na primeira vinda de Cristo, diferente da segunda, que ele virá em glória, na primeira vinda ele veio para servir, como servo sofredor, para entregar a sua vida pelos seus. Então ele veio não considerando ser igual a Deus, pelo contrário, diz Paulo no verso 7. Qual foi a atitude de Cristo sendo o próprio Deus? Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Olha que curioso, Cristo sendo o próprio Deus, assumiu a forma de servo, se tornando semelhante a nós. E seres humanos, que são seres humanos, querem parecer que são deuses, querem se colocar como a reis e como soberanos, que não são. O soberano, o rei dos reis, se fez servo, quando os seres humanos querem se fazer de Deus ou de deuses. Então ele continua e Paulo diz, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou. Irmãos queridos, não iremos viver como deveríamos viver, na plenitude do Evangelho, como servos de Cristo, se não entendermos que devemos servir. Se não entendermos que não fomos chamados para ser servidos, mas para servir. Aliás, eu disse recentemente, expondo a 2 Pedro, eu acho que foi domingo retrasado, ou domingo passado, agora a gente tem a desculpa de ter passado pelo Covid, e eu disse que líderes são chamados não para servir, e pregando, Pedro, falando dos falsos mestres, lá em 2 Pedro capítulo 2, uma das características de um falso mestre, como nós vimos domingo passado, é o orgulho. Ele é orgulhoso, ele não aceita ser repreendido, e ele quer mandar e não servir.
E queridos, nós fomos chamados na igreja de Cristo, seja você um líder, seja você um pastor, um presbítero, um professor, seja qual cargo você for, você foi chamado para servir. E então eu devo pastorear servindo aos irmãos. Um pastor, como um presbítero, um diácono ou qualquer outro ofício da igreja, é para servir a Deus, servindo aos irmãos. Por que que devemos servir? Cristo nos dá esta ordem. Se você se lembrar, não precisa abrir, mas lá em João 13, texto que nós visitamos há pouco tempo, né, quando nós falamos no nosso assunto anterior a esse, nós olhamos para João 13 e vimos Jesus, o exemplo de Jesus, João escrevendo que tendo amado os seus, amou-os até o fim, amou-os de forma perfeita. E Jesus então se encontra com seus discípulos no cenáculo, numa sala grande, ele institui a ceia e nos diz lá em João 13 que Jesus passa a servir os seus discípulos se prostrando e lavando os pés, um por um, lavando e enxugando. E Jesus diz ao final, se vocês me chamam de Senhor, e vocês estão certos porque eu sou o Senhor, o Mestre, e vocês me veem fazendo isso, façam vocês também uns aos outros. Irmãos, vocês estão entendendo isso? Que a vida cristã não é um chamado para o orgulho, para a soberba, para ser servido. A vida cristã é um chamado para o serviço, é um chamado para a humildade, é um chamado, por vezes, para nos esvaziarmos e esquecermos de nós mesmos em favor do outro, para a glória do Senhor. É isto que Paulo está dizendo. E é interessante que depois de dar o exemplo de Cristo, Paulo dá o seu próprio exemplo a partir do verso 12, e Paulo fala de Epafrodito, a partir do verso de número 19, ele vai dando então, fala de Timóteo, né, e de Epafrodito, a partir do verso 19. Duas personagens aqui, que são exemplos também de serviço, que não olharam para si mesmos, mas consideraram a necessidade da igreja, dos irmãos. Não temos tempo para olhar aqui Filipenses 2, mas depois leiam sobre o exemplo de Timóteo e Epafrodito. Então, por isso devemos servir. Como devemos servir? Abram agora em Efésios 4, Efésios capítulo 4. Se você ainda está em Filipenses, é só voltar um pouquinho. Eu acabei fechando a minha Bíblia. Efésios 4. Vejam o que diz aí, o versículo de número... Deixa eu ver aqui, vamos ler o verso... A partir do verso 11, o texto diz... E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ok? Paulo falando sobre os ofícios que existem na igreja do Senhor, que o Senhor que concedeu. Agora, com qual propósito? Observe bem o que diz Paulo no verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos queridos, olhando para esse texto, qual é o grande propósito que Deus tem para a nossa vida? O que Ele quer fazer? O que Ele quer, ou no que Ele quer nos tornar? Olha aí o finalzinho do versículo 13. No que o Senhor quer nos tornar? Ele diz no verso 13 que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Quem é a pessoa perfeitamente madura? Que Paulo fala no final do verso 13. Cristo. E então, no verso 12, ele vai dizer, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que esse propósito seja cumprido, até que todos sejamos conformados à imagem de Cristo. Percebam, irmãos, que o propósito maior de Deus para a nossa vida não é o conforto,
Não é a riqueza, não é simplesmente um crescimento da igreja, mas é que sejamos parecidos com Cristo. E é por isso que Ele dá dons ao seu povo no corpo de Cristo, para que, exercendo os dons, cada um edifique o seu irmão, para que o seu irmão seja feito cada dia mais parecido com Cristo. É por isso que existem as reuniões. Para que existe essa reunião aqui? Para que, exercendo os dons, o povo de Deus seja cada dia mais conformado à imagem de Cristo. Por que os jovens devem se reunir no sábado? Não é simplesmente para uma confraternização social, isso faz parte, mas inclusive essa confraternização social levar cada um a ser mais parecido com Cristo. E assim deve ser com os adolescentes e toda a igreja, e todas as programações. Então, é assim que devemos servir, com este propósito, usando os nossos dons para sermos conformados à imagem de Cristo. Se vocês olharem um pouco à frente, vai passar Filipenses, abram em Colossenses 2. Colossenses 2, nós vemos Paulo falando sobre o seu próprio propósito em relação a isso, né? Vejam que ele diz assim, deixa eu ver aqui onde ele fala mais sobre isso. Você encontrou aí, André? Desculpe, Colossenses 1. Olha só, a partir do verso 24, Colossenses 1 diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. A favor de quem? A favor de quem? Da igreja. Que ele diz assim, a favor do seu corpo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja, né? Ele diz que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Agora preste atenção, irmãos. Em este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria. Com qual propósito? Vejam, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Paulo está dizendo a mesma coisa que ele escreveu lá em Efésios 4:12. O propósito do meu ministério, mesmo nos sofrimentos que Deus permite na minha vida, é para que vocês sejam conformados à imagem de Cristo. É por isso que nós ensinamos, é por isso que nós nos cansamos, né, dedicamos a nossa vida, para que vocês sejam feitos semelhantes a Cristo. E então ele termina dizendo, verso 29, é para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Entendem, meus irmãos? Por que é que nós existimos para a glória de Deus? E por que é que Deus nos deu dons na igreja para servirmos? Para que eu seja um instrumento, para que os meus irmãos sejam feitos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, como devemos servir? Usando os nossos dons para o aperfeiçoamento dos santos. E onde devemos servir? Onde Deus nos coloca. É claro que, como corpo de Cristo, servimos na comunhão entre irmãos. Agora, como eu vou usar o meu dom se eu não congrego, se eu não me relaciono? Vejam, isso faz muito sentido falando do culto, sim, mas vai além disso. Eu citei a reunião dos jovens. Pode ser também, como nós tivemos na semana passada no feriado, né, da UPH, numa chácara. Então, estando juntos, devemos servir, devemos usar as nossas vidas para a edificação dos nossos irmãos. E qual é a motivação para servir? A glória de Deus e o aperfeiçoamento dos santos. Percebem, irmãos? Então Deus nos deu dons e nós não podemos esconder esses dons. Nós não podemos deixar de usar os dons que Deus nos deu
porque isso vai pesar sobre nós. Veja, se Deus te deu um dom e você não está usando esse dom, pessoas ao seu redor estão deixando de serem abençoadas através desses dons e por vezes não estão sendo edificadas. E você acaba não crescendo espiritualmente por não ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, se você tem dúvidas quanto aos dons que Deus te deu, busque o próprio Senhor e diga: Senhor, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Vocês se lembram daquele antigo hino, quero ser um vaso de bênção? Sim, um vaso de bênção sem par. Então, peça para Deus, diga: Senhor, eu quero que o Senhor use a minha vida. E eu me disponho para fazer diferença na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que o Senhor colocar na minha vida. E não permita que eu negligencie congregar, estar com os irmãos. Então vejam, uma aplicação para nós terminarmos esse primeiro período e depois orarmos. De que maneira Deus vocacionou você para servi-lo na igreja? Que tal o seu desempenho? Você tem servido a Deus? Você tem usado os dons que Deus te deu, na igreja e fora da igreja, na vida dos seus irmãos? Qual tem sido a sua experiência? Você conhece seu dom? Em que área de ministério da sua igreja você trabalha ou gostaria de trabalhar? O conselho da igreja vai tratar na próxima reunião da questão de liderança da igreja. E esse é um momento difícil no conselho, sabe por quê? Porque é difícil, muitas vezes, contar com as pessoas. Quem vai liderar tal área? Quem vai servir em tal área? Ninguém quer. Ninguém quer. Apresente-se para o serviço. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigação ao ministério. O serviço motivado pela obrigação é fardo, é canseira. Entretanto, no momento em que o crente se dispõe a servir ao Senhor, por meio dos ministérios da sua igreja local, assume um compromisso, mais do que com a igreja local, um compromisso com Deus e com a sua igreja. E tem a obrigação, envolve compromisso, envolve obrigação, de desempenhar esse compromisso da forma mais responsável possível. Daí a advertência de Jeremias, né? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Irmãos queridos, que Deus nos ajude, nos abençoe e nos use para a glória dele e para a edificação uns dos outros. Que Deus assim nos ajude. Alguma dúvida? Alguém gostaria de acrescentar algo? Fiquem à vontade. Alguém tem alguma dúvida ou quer acrescentar algo? Atrofia. O André está falando aqui que o corpo que não é usado atrofia. E é isso mesmo que acontece. Eu li certa feita um livro, eu não me lembro o nome, o título do livro ou o autor, mas um dos capítulos chamava assim, Síndrome do Mar Morto, e me chamou a atenção. E aí o autor ou a autora vai explicar o que é a Síndrome do Mar Morto. Eu não sei se alguém já esteve em Israel, já foi no Mar Morto, eu nunca fui, mas a gente ouve falar, né? Que no Mar Morto, alguém aqui já foi? Já esteve lá? Não. Que no Mar Morto a densidade, por causa da salinidade, né, que é muito alta, a pessoa fica boiando ali, né? Mas há uma outra característica no Mar Morto, é que não há vida, por isso o Mar Morto. Diferente de outros locais, né, que tem água, por que não tem muita vida ali? Uma das explicações, além da alta salinidade, é que só recebe e não dá nada. E aí o autor do livro, ou a autora, coloca qual que é a síndrome do Mar Morto. É a pessoa que só quer receber e não dá nada. Ela vem à igreja, ela é servida de várias coisas, e mensagens, estudos, mas ela não dá nada. Ela só recebe e não é um instrumento para abençoar. E aí qual que é a síndrome do Mar Morto? Ela vai ficando morta. Como o André falou, atrofia. Então, peça para Deus usar a sua vida no corpo de Cristo, na vida das pessoas que Deus colocar na sua vida.